Ô! Salve vestibulando! Professor Heitor, disciplina de História, Braga Mello, aulas online. Hoje a gente vai trabalhar de um tema muito importante na banca do Enem. Um tema chamado de imperialismo. Professor, por qual motivo o imperialismo é muito importante? Você precisa entender que do imperialismo ocorreu a Primeira Grande Guerra, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Então, com certeza, o imperialismo estará na sua prova no dia do Enem. Vamos compreender um pouco deste processo. Quando eu falo de imperialismo, eu tenho que lembrar o quê? O contexto histórico no qual o mesmo ocorre. Quando eu falo de imperialismo na África, eu lembro do quê? Século XIX, ali no seu término. Quando eu falo de imperialismo na Ásia, século XX, logo no seu início. Para compreender esse processo, vamos entender duas coisas. Falei de imperialismo na África, eu lembro do quê? Da partilha da África. Essa partilha foi realizada na Conferência de Berlim pelas grandes potências europeias. Professor, por que a África foi partilhada? Para evitar que as potências europeias como Inglaterra, França, Espanha, Bélgica, dentre outras, entrassem em conflito, retardando o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Mas a expansão sobre a África era necessária. Para tanto, foi criada uma série do quê? De explicações. Uma delas é a missão civilizatória, que vai dizer o seguinte: a África é o fardo do homem branco. Mas a África estava cheia do quê? De matéria-prima, cheia de metais preciosos. Pensa em um fardo prazeroso para ser carregado. Para continuar entendendo este processo, eu preciso compreender como foi feita a ocupação da Ásia. Professor, por que a África foi partilhada, feita uma pizza, e a Ásia foi ocupada? O continente asiático já era acessível ao europeu. O continente africano era de difícil acesso. Portanto, a ocupação da Ásia se deu com uma maneira um pouco diferente. Você já vai ver a entrada de países de outros blocos do mundo. Você vai ter a entrada dos Estados Unidos, do Japão. Você sai apenas do bloco europeu. Para entender este processo, a gente tem duas teorias que tentam explicar isso aí. Professor, por que eu preciso entender essas duas teorias? Você vai falar de darwinismo igual na biologia? Não. Eu não vou falar de evolução das espécies. Eu vou falar da seleção natural das espécies. O darwinismo social trabalha qual conceito? Existem algumas espécies, entre aspas, mais evoluídas do que outras. Qual seria a espécie evoluída da qual vos falo? A espécie branca. Para consolidar essa teoria e ter uma projeção maior, foi criado o evolucionismo social. Essa é um pouco mais clara e evidente. No evolucionismo social, eu fragmento a civilização em três grupos. Primeiro grupo, bárbara. Segundo grupo, primitiva. Terceiro grupo, civilizada. Professor, qual é o grupo de bárbara? Você vai ter o grupo residente no continente africano. A ausência da civilização. O segundo grupo, chamado de primitiva, está na onde? No continente asiático. Só precisa de um polimento. E o terceiro grupo, o mais especial, chamado de civilizada, está no continente europeu. Criando aí uma ideia do quê? De eurocentrismo. Bom, no seu Enem, o imperialismo vai cair com certeza. Então se atente para dois fatores. O primeiro, ele foi o motivador da Primeira Grande Guerra. E o segundo, a partir da prática imperialista, o mundo teve uma aceleração no seu modelo de produção e das práticas capitalistas. Certo? Estudar por nós, vamos passar.